Olá, sou o professor Lorival, sou professor de Ciências e faço parte da Rede Municipal de Ensino. Hoje venho trazer a aula com o conteúdo Métodos Anticoncepcionais e ISTs. Mas antes de falar sobre o tema, gostaria de falar sobre isto aqui, ó. Planejamento familiar. Planejamento familiar. Eita, professor, e o que é isso? Vou deixar aqui esta imagem. O planejamento familiar vem para nós mostrar uma forma de usar os métodos anticonceptivos para que a gente possa fazer o quê? Para a gente possa, no momento oportuno, ter nossos filhos, ter aí uma gravidez saudável, nos momentos mais oportunos da nossa vida. Então, planejar também a nossa família. Mas de que forma nós vamos planejar isso? Usando os métodos anticoncepcionais. Aqui nós vamos ter o método anticoncepcional que já aparece na tela. É um método anticoncepcional. Ele faz parte dos métodos de comportamento. Método de comportamento ou comportamentais. Falamos do método Billings. E que método é esse? É um método em que, se há uma observação todos os dias do fluxo mucoso ou da mucosa vaginal, observada durante 6 a 7 dias e durante todo o período menstrual, para que aí a gente possa ter de uma forma mais clara o período fértil, em que a mulher tem a sua fertilidade, ou seja, um momento oportuno para uma fecundação e para uma gravidez desejada. Esse método é conhecido como método da ovulação do amor. É o método do amor. Outro método comportamental, a gente vai ter aqui, ó, o coito interrompido. E o que é isso? O que é o coito interrompido? O coito interrompido é tão simplesmente, no momento oportuno do orgasmo, a retirada do pênis da vagina. E isso faz com que não se deseje uma gravidez. Lembrando também que nós temos no método comportamental um conhecido de todos e de todas, que é a tabelinha. A tabelinha, onde durante todo o ciclo menstrual serão observados. Após a menstruação, esperando 7 dias, temos aqui o período fértil, mas o período evolutivo, depois do período da última menstruação, até chegar o período ovulatório, que a gente vai ter após a menstruação 5 dias após, e depois que a gente chama de período fértil. E aqui nós vamos ter mais os períodos secos ou uns períodos de escassez. Nesse caso, a gente vai ter como base aqui, ó, os períodos curtos para uma relação sexual sem o uso de nenhum outro método conceptivo, e aí a gente evita o filho. Nesse caso, a gente tem aqui nos métodos comportamentais 4 métodos que podemos usar, tanto sim para evitar filhos como não. Método de Billings, conhecido como método do amor, o coito interrompido e a tabelinha. Estamos agora nos métodos de barreira. Os métodos de barreira nós vamos encontrar 4 tipos de barreira. Camisinha masculina. Camisinha masculina é a mais eficaz para se evitar uma gravidez e também as ISTs, que vamos ver depois. A camisinha feminina também é um método de barreira, e aqui nós temos o DIU e o diafragma. Nós temos o DIU e o diafragma, que também são
são métodos de barreira, onde esses aqui, camisinha, tanto masculina e feminina, são de uso normal, que qualquer pessoa pode usar. Tanto o DIU quanto o diafragma, esses dois não. Esses dois aí tem que passar pelo médico para que possamos utilizar esses dois métodos, né? Tem suas vantagens e suas desvantagens. No caso de alguns deles aqui, no caso deste aqui, do DIU, o que é que ocorre com ele? Nós vamos ter algumas desvantagens nele. Ele pode ser colocado, geralmente sempre é pelo médico, né? Ele pode durar meses ou até anos, dependendo do organismo da mulher, dependendo do organismo de cada paciente. Este aqui é usado e com 6 a 8 horas após a relação sexual ele é retirado. E é também um método, esses dois aqui são femininos, de uso feminino, quanto a camisinha feminina, né? Todos esses três são femininos. Este aqui é masculino, que é a camisinha, que é a mais conhecida. Então, os métodos de barreira são a camisinha masculina, a camisinha feminina, o DIU e o diafragma, que são utilizados no dia a dia por muitas pessoas, muitos casais, para fazer o quê? Para evitar ter filhos, ok? Outro tipo de método anticoncepcional são os métodos cirúrgicos ou esterilização. Nós temos aqui dois tipos de método. O método de vasectomia ou laqueadura. Vamos focar aqui na vasectomia. A vasectomia é uma cirurgia simples e corretamente realizada. Não oferece risco ao homem que vai para casa logo depois que a realizou. Já a laqueadura oferece maiores riscos cirúrgicos, exigindo internação por horas ou até dias. A esterilização é muito difícil de ser desfeita, por isso não é indicada para jovens e recomenda-se que as pessoas reflitam muito bem antes de ter uma decisão sobre elas. Então, esses dois métodos aqui são métodos que, após feito essas cirurgias, não volta mais atrás. O sonho de ser pai e mãe, né, termina aqui. Por isso que alguns médicos não fazem cirurgias desse tipo em pessoas jovens, porque a esperança da vida sobre tudo. Então aqui nós já vimos os métodos comportamentais, os métodos de barreira, os métodos cirúrgicos ou esterilização, e agora nós vamos passar para o quarto método. Vamos agora para o quarto método, que é o método hormonal. No método hormonal nós vamos encontrar esses três métodos aqui. A pílula com 21 comprimidos, que é a normal, que se utiliza no dia a dia. Esta é distribuída gratuitamente para a população para o controle da natalidade. Temos as injeções, essas aqui custam mais caro um pouco, apenas em clínicas médicas, e temos também os implantes hormonais. Então, o método hormonal, nós temos a pílula, as injeções e os implantes de hormônios. Todos eles são métodos que servem para evitar ter filhos. Então, você tem aqui uma gama de métodos anticoncepcionais para evitar uma gravidez ou desejá-la. A escolha é de cada um e de cada uma. Embora, quando eu digo, falamos no início sobre planejamento familiar, quando o casal tem uma vida ativa,
no namoro, no noivado, ou no próprio casamento mesmo, ou morando com outra pessoa, então aí a gente vai ter a opção de sim procriar, ter filhos ou não. Então aqui estão os métodos para que a gente possa utilizar no dia a dia. Nessa segunda parte agora nós vamos falar sobre as ISTs. Nossa, ISTs. Mas antes de falar sobre elas, vamos falar um pouquinho. Vamos rever. Já temos consciência, já conhecemos um pouquinho dos métodos anticoncepcionais, aqueles que podem nos ajudar a ter ou não, a nos prevenir para evitar procriar, ter filhos ou não, ou que desejamos ter. Agora nós vamos falar, se eu desejo usar um método, se eu já uso um método desse, eu também corro o risco e eu tenho que me cuidar. Para quê? Para as ISTs. E o que é IST? São infecção sexualmente transmissíveis. Conhecida como ISTs. Mas o que é uma IST? Como ela é transmitida? Principalmente por meio do contato sexual, oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação, de maneira menos comum. As ISTs também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato da mucosa ou de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS. A terminologia infecção sexualmente transmissível passou a ser adotada em substituição à expressão, que vamos ver daqui a pouco, doença sexualmente transmissível, DST, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sem sintomas. Agora, vamos conhecer um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, que a gente fala de DST, doenças sexualmente transmissíveis. Vou falar de uma doença conhecida como condiloma acuminado, conhecido como verruga. Essa daqui é conhecida como verruga genital. Como verruga genital. Olha o nome dela. Condiloma acuminado. Quem é o agente causador? É o vírus da HPV. O agente causador da verruga é o HPV. Áreas do corpo que são afetadas
pelo codiloma acuminado, pela verruga genital. A glande, o prepúcio, a vagina, o colo do útero, o ânus, o reto, o saco escrotal e a boca. Como se dá a infecção? Contato direto ou indireto? Quais são os sintomas dessa verruga genital e condiloma acuminado? Os sintomas apresentados são verrugas nas regiões genitais. As verrugas, como elas ficam? Com a aparência de couve-flor. O tratamento: pomadas, soluções, ácidos e cirurgia convencional. Falamos agora de outro. Vamos falar da gonorreia. A gonorreia. Esta doença aí é uma infecção sexualmente transmissível. O agente causador é a bactéria. Lembramos que o codiloma é causado por o vírus da HPV. Já a gonorreia é pela bactéria gonococo. Áreas que podem ser afetadas, as células da uretra. A infecção, contato direto ou indireto. Quais são os sintomas da gonorreia? Ardência ao urinar, febre e corrimento. Qual é a aparência? Não há aparência que denuncie o começo dessa doença. O tratamento dela é através de antibióticos. Vamos falar de outra doença sexualmente transmissível que se chama o cancro mole. Cancro mole. O agente causador do cancro mole é a bactéria. É causado por uma bactéria. Os órgãos do corpo afetados são os órgãos genitais. A infecção é o contato direto. Os sintomas: feridas, dor na cabeça, febre e fraqueza. A aparência: fendas úmidas com pus. E o tratamento: antibióticos, sabonetes e loções. Vamos falar de outra doença sexualmente transmissível, que é a pendiculose pubiana. Pendiculose pubiana. Pendiculose pubiana, conhecida como chato. Nossa! Eita, professor, quantas doenças existem? Sim, devemos tomar sempre cuidado. Mas vamos falar um pouquinho dela depois a pendiculose pubiana, conhecida como chato. O agente causador é o parasita. A área do corpo afetada são os órgãos genitais, axilas, coxas, ânus, baixo tórax e até a barba. A infecção, contato direto e indireto. Os sintomas: coceira intensa na região afetada. A aparência: pigmentos na pele, lesões no local da picada e fendas. E o tratamento: uso de medicamentos específicos. Vamos falar de outra doença. Essa daqui, ela é mais comum também. Quinto, sífilis. Vamos falar da sífilis. Quem é o agente causador da sífilis? A bactéria. A área do corpo afetada: órgãos genitais. Infecção, contato direto. Sintomas:
dor na garganta, músculos ou cabeça, perda de peso, fadiga e ulcerações. A aparência: cranco duro, erupções na pele. O tratamento: injeções de antibiótico e penicilina. E por último, vamos falar desta última IST aqui, que a gente fala que é a herpes. A herpes. O agente causador da herpes é o vírus da catapora. Área do corpo afetada: boca, olhos, órgãos genitais, nádegas, nervos e músculos. A infecção é o contato direto ou indireto. Os sintomas: dor intensa no nervo ou músculo afetado. A aparência: feridas pela pele. E o tratamento: uso de medicamento e antivirais. As ISTs, mais outras que a gente vai ver ao longo do tempo, aqui estão as mais comuns. Professor, ainda falta uma sétima aqui que a gente fala depois, que é a imunodeficiência adquirida, que a gente vai falar, que é a AIDS. Essa aqui depois a gente, em outras aulas, porventura, será trabalhado este conteúdo deste vírus que infecciona e que mata tantas pessoas. Aqui estão as doenças que podemos, se não nos cuidarmos, se não utilizarmos os métodos anticoncepcionais corretamente e principalmente se não usarmos camisinha, essas doenças elas estão aí frequentemente, né, matando pessoas, destruindo famílias, destruindo pessoas, e devemos sempre nos cuidar. Tá aqui a aula de hoje, fica por aqui. Só um lembrete: use máscara. Não estou usando porque a gente está gravando, mas a minha máscara está aqui. Então, nesse tempo, é bom usar a máscara, se cuidar, o álcool gel, o álcool 70, ao chegar em casa, tirar as roupas, tomar banho. Vamos nos cuidar. Fiquem com Deus e até a próxima.